움직임은 특이해 평범치 않아 1, 2, 5, 2, 7 난 어둠 속에 댄서 모두 뚜껑 침대 가까이 갈게 무시무시하게 내 심장을 훔쳐 지배해 날 두면 왜 그림자는 두냐 날 속에 다른 게 눈에 뜬 것 같아 아무 일을 못써 날 꺼내 날 괴롭혀 내 꿈을 구해해 난 춤추고 노래해 나를 돌린 너의 그 몸 위에 주문을 걸면 아무 일을 못 stop 아무 일을 못 stop 차가운 땅채들 위에서 일어났어 방문에서 새벽 난 여전히 존재해 이 광기가 싫지 않아 즐기고 있는 걸넌 벗어날 수 없어 도망치려 맡아쳐 Então, já tem gente chegando. Annyeonghaseyo, 여러분. Pode estar chegando, sejam todos bem-vindos. Annyeonghaseyo, Lady. Annyeong, Luísa, Carol, Paloma. Boa noite, boa noite. Aconcheguem aí. Sejam todos bem-vindos. Tá só esperando o restante do pessoal entrar. E boa noite, boa noite. Carolina aqui, Paloma. Vai esperar o pessoal chegar. Boa noite, Emanuel aqui. Boa noite, Juliana. Boa noite. Boa noite, Lorena. Annyeonghaseyo, Carlos Henrique. Annyeonghaseyo, Lucas Honorato. Annyeong, boa noite, Gleide. Boa noite, Carlos. Annyeong, Lili. Sejam todos bem-vindos. Podem ficar confortáveis. Boa noite. Boa noite. Annyeong, Aurora. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Carol. Seja bem-vinda. Vamos só aguardar o restante do pessoal chegar, certo? Annyeonghaseyo, Priscila. Annyeonghaseyo, Isabela. Bem-vindos. Annyeonghaseyo, Marília. Marília C. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Tudo bem? Fica à vontade. Annyeonghaseyo, Stephanie. Todo mundo que está chegando, é um prazer. Boa noite, fique à vontade. Annyeonghaseyo, Jussiara. É o League of Legends, né? KDA para vocês. A aula já inicia em instantes. Boa noite.
6h57, certo? 7 horas mais ou menos a gente inicia. Tá só esperando o pessoal chegar. Boa noite, Letícia. Annyeonghaseyo, Isabelle Xi. Seja bem-vinda. Todos que chegaram também, bem-vindas. Boa noite, boa noite. Annyeonghaseyo, Graziele. Seja bem-vinda. Annyeonghaseyo, Ladiane, todos que estão chegando. Thiago, Annyeonghaseyo. Vai aguardar mais o pessoal chegar. Exatamente. A gente vai iniciar, só um lembrete, a gente vai iniciar a aula às 7h05 para dar tempo para mais gente chegar, certo? 7h05. Enquanto isso, vamos aguardar. Ok, Ana. Ok. Certo. Só aguardar um pouco. Daqui a 5 minutinhos. Também estou ansioso. Say la 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 la, say la 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 la, for me love. 우리 타오르네. Então, vamos só, já tem fala aqui no chat, deixa eu só verificar. Então, a Ana perguntou, essa gravação da aula vai estar disponível no Classroom depois? Sim, possivelmente, certo, Ana? As aulas vão ficar gravadas, certo? Para a gente estar sempre dando essa continuidade. A gente vai colocar, inicialmente a gente está pensando em colocar no Classroom, né? Inclusive a gente criou o Google Classroom justamente para organizar melhor as atividades e deixar as aulas gravadas. Então, a gente já está gravando. A gente está só tendo esse momento inicial. Anderson? Oi? Tá me ouvindo? Tô. Tá me... Ei, Anderson, me diz uma coisa. Eu acho que eu conheço teu pai, sabia? Sério?
Qual é o nome do teu pai? É Sabino também. Ele ensinou lá no CLEC, não foi? Exatamente. Qual é o nome dele? O primeiro nome dele, que eu não estou lembrada agora, mas eu sei que é Sabino. É André Sabino. Pois não é, André... ele me ensinou alemão e ele foi meu colega de francês, sabia? Nossa, sério? Olha Foi só. sim. É que Que tu lembra coincidência. demais ele, cara. Aí eu vi teu sobrenome, mas vixe, será que é filho dele? Exatamente. Eu Olha sou filho só, dele. as Quem pedras diria, se né? encontrando. É, Aham. prazer conhecer. É um prazer te ter Que aqui. é prazer também de conhecer. Então, ah, certo. Boa noite, Eva. 안녕하세요. Boa noite, Evelyn. 안녕. 2 minutinhos, hein, galera? 2 minutinhos. A gente já dá. Já inicia. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Graziele. Caroline, boa noite. Thiago, boa noite, boa noite. Boa noite, Milena. Isa, boa noite. 1 minutinho, hein? Até agora, a gente tem cerca de 50, mais ou menos, alunos na nossa turma. A Ana também tava. 1 minutinho só. Eva, bufo. Pois é, né? 1 minutinho. Você... Opa! Então, pessoal, 7h05, certo? Eu acho que a gente já pode começar, estava ansioso por esse momento. A gente já desligou, né? As músicas, sejam todos bem-vindos. 7h05, eu acredito que não vai vir mais ninguém, certo? Então, eu estava ansioso por esse momento, vamos iniciar. Primeiramente, quero desejar um caloroso boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, nós vamos iniciar a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro do curso básico de língua coreana. Eu sou o professor Anderson Sabino, eu vou ser o professor de coreano, estarei com vocês durante essa jornada, graças ao curso de extensão da Universidade Estadual do Ceará, certo? Aqui eu fico muito feliz por ver que há muitas pessoas de vários estados do país, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Anderson Sabino, diretamente de Fortaleza. O nosso curso, ele vem, como eu já havia dito, ele vem com o apoio do curso de extensão da graduação da Universidade Estadual do Ceará e, graças a isso, finalmente nós vamos iniciar. Então, galera, vamos dar o prosseguimento. Eu vou só compartilhar aqui a tela com vocês. Preparem o caderno, o lápis, tudo prontinho, tudo bonitinho, né? Vamos nessa, eu vou só compartilhar a tela com vocês. Tudo, Ana, boa, tudo. Certo? Deixa eu colocar aqui. Um momentinho, pessoal. Sim, a gente vai falar o Transpassando, nosso curso de extensão da UES, Eva, Transpassando também, ajudando bastante. Essa realização aconteceu graças a vocês e graças ao UES e ao grupo Transpassando, certo? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, já estou com o slide aberto. Vou apresentar agora a tela inteira.
Vocês me informem, por gentileza, se vocês estiverem conseguindo enxergar, conseguir ver tranquilamente, certo? Eu não vou conseguir, só um adendo, eu não vou conseguir tá olhando o tempo inteiro o nosso chat, certo? E aí, alguém pode me dizer se tá dando para ver? Tá tudo jóia? Tá sim. Certo. Obrigado. Então, vamos lá. A gente vai iniciar nosso primeiro contato com a língua coreana. Primeiro, deixa eu ver aqui se já está abrindo. Pronto. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso básico de coreano. Como eu já disse, eu sou o professor Anderson Sabino. 안녕하세요, 여러분. 처음 뵙겠습니다. Então, hoje a gente inicia a nossa primeira aula de uma série de 10, certo? E hoje a gente vai começar tendo uma visão geral de como funciona essa língua tão pouco falada, que é a língua coreana, certo? Mas antes, eu só gostaria de agradecer, claro, ao apoio, muito obrigado, à Universidade Estadual do Ceará e o Grupo Transpassando, que nos deu muito suporte e, claro, possibilitou a inscrição de todos vocês. Em relação à inscrição, a gente, infelizmente, não pôde abarcar todo mundo, porque, como vocês já sabem, a gente inicialmente já ia usar o Google Meet, e o Google Meet, infelizmente, tem um limite de 100 pessoas, certo? Então, fica o meu apoio e agradecimento a vocês e ao Grupo Transpassando e à Universidade Estadual do Ceará. Algumas orientações básicas, certo? Que eu gostaria que fosse seguido. Que as câmeras, a primeiro momento, ficassem desligadas, certo? Para que vocês possam se concentrar em mim. Claro, fiquem à vontade, desde que não incomode o próximo, certo? Mas seria interessante se a câmera ficasse desligada, para que vocês pudessem focar em mim, na minha voz, e deixassem o microfone silenciado. Tudo jóia? Porque aí vai ser... A gente nunca sabe, né? Quando tem um imprevisto, se alguém chega do nada e faz um barulho. E é interessante que a gente se mantenha concentrado na nossa aula de hoje, certo? Seguidas as orientações, vamos continuar. Primeiramente, eu gostaria de também fazer uma breve apresentação do curso, certo? Para vocês entenderem como vai funcionar a nossa dinâmica, certo? As nossas aulas, como vocês podem ver aqui, elas vão começar sempre nesse horário, certo? Uma vezinha por semana, mas vai ser das 7 horas toda quinta-feira. Eu acredito que seja um horário bom para a gente estar com a cabeça fresca para estudar coreano. A gente vai ficar junto por mais ou menos 2 meses, com 10 aulas, com carga horária de 20 horas, certo? São 10 aulas, mas a carga horária são de 20 horas. Eu vou explicar isso melhor. Cada aula vai ter a duração de 1 hora, certo? E depois que a nossa aulinha, nosso encontro ao vivo, aqui, eu e você, terminar, a gente vai ter um encontro, uma atividade assíncrona, certo? No nosso grupinho do WhatsApp, eu vou deixar atividades, vou deixar sempre coisas para a gente interagir, certo? A gente também tem o meu Instagram, caso vocês queiram me seguir, me apoiar nesse meu trabalho, vai ser sempre um prazer, @AndersonSabino_, certo? E, claro, a gente tem um grupo do WhatsApp para vocês, não só para as aulas assíncronas, mas fiquem à vontade também para trocar ideia. Aqui a gente está sempre aberto para isso. E o melhor, né? Esse curso vai ter um certificado, certo? Nosso curso vai ter um certificado ao final das 10 aulas, quando a gente concluir. A gente vai ter esse acesso enviado pelo e-mail, tudo bonitinho, e vai dar tudo certo. Só existe um pequeno requisito, claro, para a recepção do certificado. Mais ou menos 80% da presença de vocês vai ser necessária para a recepção do certificado, certo? Então, vamos ter um encontro de 10 aulas, recapitulando tudo. Nosso curso vai ter
Vão ter 10 aulas, uma vez por semana, nesse horário, toda quinta-feira, às 7 horas, certo? Então, alguma dúvida? Eu não tô conseguindo ver o chat, pessoal, mas se Tenho o... uma dúvida. Oi? Eu tenho uma dúvida. Pode falar? Então, é porque o grupo do WhatsApp, só quem pode mandar mensagens são os ADMs. E Hum, aí, caso a gente tenha uma dúvida, como a gente faz? Manda no Classroom? ah, então, esse é o detalhe, né? Respondendo a sua pergunta, o grupo atualmente se encontra fechado, mas assim que a gente terminar a nossa aula de hoje, a gente vai ter uma atividade super interessante, onde a gente, vocês, eu, como professor, também vamos participar de uma atividade interessante e vamos abrir o grupo no WhatsApp, ele vai ficar fechado, mas assim que a aula de hoje terminar, a gente vai abrir e todo mundo vai poder ser feliz, certo? Então, mais alguma dúvida? Emanuel, Brendo, se vocês puderem olhar para mim, eu não estou podendo ver o chat. Então, recapitulando, é isso, certo? O nosso curso vão ser 10 semanas, um período de 1 hora, nesse horário. Uma dúvida. Oi. Vai ter alguma aula presencial ou todas elas vão ser online? Bom, também é uma boa pergunta, né? Em virtude também da pandemia, né? Muito embora a gente esteja também fisicamente longe, né? Porque há pessoas aqui de outros lugares, de outros estados do país. Somado a isso, eu acredito que talvez, infelizmente, não seja possível um encontro presencial, certo? Então, até estava no nosso cartazinho falando que seria 100% online e, claro, 100% gratuito. Vocês não vão precisar pagar nada, só precisam estar aqui comigo, com o professor Anderson Sabino. Certo? Mais alguma dúvida? Olá, boa noite. É sobre a frequência. Como vai acontecer que tem a aula síncrona e assíncrona? Certo. Então, essa assíncrona vai ser a frequência que você pega pela atividade que a gente vai entregar? Como que vai ser? Certo. É uma boa pergunta também. A presença, certo? A aula está sendo gravada. Então, como é que vai ser a presença? Vão ser uma aula assíncrona agora, e uma aula síncrona agora, e uma assíncrona, e vai ser logo após quando essa aula terminar, certo? Das 8 às 9, certo? E como é que vai ser dada essa presença? Aqui, na aula síncrona, a presença vai ser dada no fim da aula, certo? Eu vou abrir um momento para vocês digitarem a presença no chat, tudo bem? E vai ficar gravado tudo bonitinho no final da aula. Eu vou registrar a presença de vocês colocam no chat no fim da aula, certo? E a presença da aula síncrona fica marcada. A aula assíncrona, a gente vai fazer, justamente por isso que a gente precisou do Google Classroom, a aula assíncrona vai ser pelas atividades que a gente vai deixar logo após a aula síncrona, certo? E isso complementa até a dúvida a nossa dúvida passada, que o grupo estava fechado. Assim que essa aula terminar, a gente vai abrir o grupo e aí vocês vão ter a presença da aula síncrona de hoje e a aula assíncrona, certo? Então, recapitulando, no fim da aula, vocês vão deixar a presença aqui no chat do Google Meet, sem preocupação nenhuma. E a aula, essa vai ser a presença síncrona. A aula assíncrona vai ser dada pela atividade, certo? A gente registra lá no grupo do WhatsApp ou no Classroom, certo? E fica tudo certo, certo? Então, acredito que alguém tem mais alguma dúvida? Anderson, boa noite. Sou eu aqui, Thiago. Olha, em relação a alguma bibliografia, algum material, alguma coisa, você vai deixar lá no Drive, não é? Sim, verdade. Obrigado por lembrar. A gente vai deixar tanto material, tanto atividade quanto bibliografia no Drive e no Google Classroom, certo? Vai estar tudo bonitinho, tudo organizado pela nossa equipe, inclusive eu ainda vou apresentar ele para vocês.
e, e a gente vai deixar tudo no Google Classroom e no Drive, certo? Anderson, oi, boa noite. Boa noite. Oi, ei, deixa eu só te perguntar uma coisa. É porque, assim, pelo que eu vi aqui, eu vou faltar umas 3 quintas-feiras. Tu acha que vai dar certo permanecer no curso? Eu fazendo as atividades é devido a um outro curso. Ah, sim. Pelo que foi dado, né? Mais ou menos 80% da presença é necessário para receber o certificado. Se a gente vai ter uma carga total, uma carga horária total de 20 horas, mais ou menos 4 presenças seriam, contando com síncrona e assíncrona, que cada um tem direito a faltar, certo? Cada um tem direito Certo. mais ou menos É 4. porque, assim, não é nem por nada, não, é por causa de outro curso, entendeu? Aí vai ter umas, eu estava vendo aqui, vai ter, infelizmente, umas 3 quintas que eu vou faltar. Mas eu vou estar de olho no grupo e também, quando necessário, interagir e tudo mais, e para fazer trabalho eu vou fazer, tá bom? Tá Certo, sempre certo. presente. Obrigada aí. De nada. A gente conversa, certo? E nesse primeiro momento, Tudo bem. tudo bem? Nesse primeiro momento, não sei se chegou alguma dúvida. Se pessoas forem chegando, Emanuel, Brendo, vocês Ó, aceitam? olha, a Albênia levantou a mão. Pode Ah, falar, Albênia. pode falar, Breno. Oi, boa noite. Eu tinha só uma dúvida sobre essas atividades que vocês vão passar. Porque acho que foi o Tiago que acabou de perguntar sobre os links, as bibliografias, o que você ia compartilhar, e você disse que ia compartilhar no Drive, mas como é que a gente acessa o Drive? Vai passar pelo WhatsApp também, esse acesso, essas coisas? Ah, sim. Porque só tenham liberado o WhatsApp e o Classroom. Ah, sim, sim. A gente vai liberar a questão do Drive, né? Eu acredito que essa parte da bibliografia vai ficar na parte com a Emanuel e com o Brendo, né? E com a Elias, minha equipe, que está me ajudando nisso. Só te interromper um pouquinho, Anderson. Pode falar. Bom, a questão dos materiais complementares, né, que a gente vai produzir para vocês, a gente vai deixar no Classroom, vai ficar lá, vocês vão conseguir acessar, e também no WhatsApp, se vocês preferirem. Tá, obrigada. Eu acho que os dois ficaria bom. Uhum. Aí depende da preferência do aluno, né? Se você acha que é mais fácil no WhatsApp ou no Google Classroom, fique à vontade, certo? De nada, né? Obrigado às dúvidas. São 7h20, eu acho que a gente pode continuar, né? Então, esse nosso curso básico de língua coreana, básico, certo? Então, vai ser, se você nunca teve contato nenhum contato com a língua coreana, você está no lugar certo. Se você também já teve algum, você também está no lugar certo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que vamos ter uma visão geral do que a gente vai ter no curso, certo? Esse é o conteúdo programático que a gente é mais ou menos a previsão das coisas, dos conteúdos que a gente vai ver, certo? Hoje, nossa primeira aula, a gente vai fazer uma introdução à língua coreana, certo? Vamos entender cada detalhe, tudo bonitinho sobre essa língua aqui. É pouco estudado, de certa forma. Na aula 2, a gente vai ter uma introdução ao alfabeto coreano, certo? O Hangul, passando pelas vogais, as consoantes e os blocos coreanos, que a gente pode chamar os jamos, né? Os bloquinhos coreanos, que a gente vai entender como é que se dá esse processo do Hangul, que é o alfabeto coreano, certo? Mas a gente vai com calma, com paciência, vai dar tudo certo. Depois que a gente fechar essa parte dos Hangul, a gente vai ver sobre a família. Número 7, a gente vai abrir a parte dos números, certo? Um detalhe muito importante. Números sino-coreanos e números nativos. E sim, existem 2 tipos de números na língua coreana, mas não tem segredo. A gente vai ver essa questão dos números, a gente vai montar uma estrutura, por último, a gente vai ver uma estrutura básica da língua coreana, e assim a gente fecha com os verbos básicos, com a visão geral, até lá a gente vai montar frases, tudo bonitinho, sem preocupação nenhuma, certo? Então, durante essas 10 aulas, a gente vai englobar todo esse conteúdo sem pressa e com calma, certo? Esse é o nosso conteúdo programático. E vamos prosseguir, né?
Então, pessoal, 7h22, vamos falar um pouco sobre... Vamos ter uma visão geral da língua coreana, certo? Se você chegou até aqui, provavelmente você não... você deve ser uma das pessoas que não acham que não acreditam que o coreano são parecidos com o chinês e o japonês, mas acredite que há pessoas que acham, e não é em vão, que o japonês, o coreano e o chinês são a mesma coisa. Mas, na verdade, eles são só parecidos, certo? Mas cada um tem uma particularidade, certo? O japonês, o chinês e o coreano são línguas asiáticas, como a gente já sabe, mas cada uma dessas línguas tem uma particularidade. Inclusive, se você já estudou em algum momento chinês ou japonês, ou teve algum interesse, assim como eu, você vai entender que coreano se torna uma das línguas mais fáceis, certo? Falando de idiomas, a gente pode perceber, né, que tanto o japonês, chinês, e principalmente o coreano, é um dos idiomas, pelo menos na minha visão, certo? É um dos idiomas que é menos estudado, pelo menos por nós brasileiros. Então, naturalmente, você vai ver vários cursos e várias pessoas falam inglês, espanhol, alemão, italiano, francês, até mesmo japonês. Mas é raro você encontrar um curso, né, de coreano. E eu, como amante da língua coreana, eu estou aqui justamente para isso, para a gente compartilhar esse conhecimento. Certo? Então, as diferenças principais da língua coreana são a questão do vocabulário, a gramática, cada uma tem uma relação entre si, certo? O japonês e o coreano, gramaticalmente falando, são muito parecidos. A gente vai entender como se dá a estrutura da língua coreana. Com o chinês, eu não acho que coreano é parecido com o chinês. Cada um tem uma visão, né? Eu acredito que coreano é mais parecido com o japonês, certo? Mas uma curiosidade é que tanto o japonês quanto o chinês, embora não seja a mesma coisa, tem uma relação próxima com a China, certo? Uma questão histórica, geográfica, mas eu quero ressaltar que não são a mesma coisa, certo? Um japonês não entende o coreano, e um coreano não entende um chinês e vice-versa, certo? Então, outro detalhe também que é importante citar é que quando a gente fala em aprender coreano, né, a gente está falando da língua falada na Coreia do Sul, certo? Como vocês já sabem, né, a história, o país, geograficamente, politicamente falando, ele é dividido, a Península Coreana ela é dividida entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e muitas pessoas, quando começam a estudar coreano comigo, me perguntam, é natural ter essa curiosidade. Professor, será que um coreano da Coreia do Norte é capaz de entender um coreano da Coreia do Sul? A minha resposta é sim. Muito embora os dois países eles sejam opostos, né, como em questão política, tem visões opostas, eles possuem uma língua muito semelhante. É como se fosse o português do Brasil e o português do Portugal, certo? A gente consegue entender um falante de Portugal, mas, claro, há palavras que eles usam e a gente não usa. E a gente não usa, certo? Então, há essa diferença entre esses dois países, não só politicamente, mas a língua ela é bem parecida, certo? E, inclusive, os dois podem se entender, mas existe essa diferença. Enquanto na Coreia do Norte eles prezam pela cultura coreana pura, na visão deles, a Coreia do Sul, como a gente já sabe, é um país mais aberto e tem muita influência americana e de outros países. Portanto, no decorrer do nosso curso, a gente vai encontrar muitas palavras de origem estrangeira, como, por exemplo, o computer. Vocês devem imaginar o que é computer, né? Computer, computador, monitor. E, para quem diz que coreano é uma língua difícil, eu quero trazer uma palavrinha aqui
Claro, é uma língua diferente. Uma palavra que mostra que não é impossível aprender coreano. Banana em coreano, por exemplo, é banana. Então, há várias palavras que são parecidas com a nossa, pelo menos na Coreia do Sul, certo? E é o coreano que a gente vai estudar. Fica essa curiosidade. Outro detalhe também, né? Como a gente, agora que a gente já entendeu que a gente vai falar sobre a Coreia do Sul, falando nesse país, na Coreia do Sul, a gente sabe que ela é conhecida por vários pontos culturais, certo? Não é à toa. E eu, particularmente, um amante da língua coreana, gosto muito do K-pop, o K-drama e os manhwas são obras, né, que vêm da Coreia do Sul que chamam muita atenção ao redor do mundo. O K-pop, como a gente a maioria das pessoas já conhece, né? A gente tem vários grupos, como que dispensa comentários, BTS, Twice, vários fandoms, né? Inclusive, se vocês quiserem falar o fandom de vocês no comentário, no chat, quer dizer, eu vou adorar saber. K-drama, aí a gente tem aqui a capa da My Universe, né, que é o último release do BTS. A gente tem o K-drama, né, também dispensa comentários. O do momento, Round 6, adoro. Mas, claro, a gente tem várias outras produções que ganharam destaque, como Parasita, ganhando inclusive o Prêmio Nobel. E, por último, claro, com o K-drama, né? E, por último, a gente tem os manhwa, para quem não conhece, também chamado de Webtoon. Também é um espaço onde a Coreia do Sul ganha muito destaque, certo? A Coreia do Sul, ela ganha destaque na cultura, nesses pontos. Eu gosto bastante dos três, tanto de K-pop, K-drama, dos manhwa. E é mais um motivo para a gente aprender coreano, certo? Existem outras vantagens também profissionais, claro, né? A gente pode citar como muitas empresas de tecnologia são sul-coreanas e pelo menos aqui no caso de Fortaleza, né? A gente tem o Porto do Pecém, onde há uma presença muito grande de coreanos. E aí, para quem quer se desenvolver profissionalmente, aprender uma nova língua é sempre bom, certo? Então, a Coreia do Sul, ela é conhecida por esses detalhes. Agora vamos entender, certo? Vamos entender algumas características que é interessante que a gente saiba antes da gente adentrar essa língua tão linda, que eu particularmente adoro. Vamos entender um pouco sobre as características da língua coreana, certo? Então, em primeira mão, a gente tem alguns pontos, certo? E vale destacar. Primeiramente, coreano é uma língua isolada, como vocês podem ver. O professor, como assim? O que é uma língua isolada, certo? É um conceito da linguística, né? Que é usado quando uma língua, na verdade, você não sabe a origem dessa língua, você não tem relação com nenhuma outra língua, ela é considerada isolada, certo? Muita gente, como eu já falei, muita gente acha coreano parecido com chinês e japonês, mas, para surpresa de muitos, coreano é considerado por muitos linguistas, certo, como uma língua isolada. Isso quer dizer que a língua coreana, pasmem, é uma língua rara. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe de onde surgiu, qual a relação com as outras línguas, ninguém sabe, certo? Então, você está aprendendo comigo uma língua rara, de certa forma. Certo? Então, vale notar também, em relação à estrutura da língua coreana, segundo ponto, certo? A estrutura da língua coreana, ela é diferente da nossa. Como vocês já podem esperar, né? A língua coreana, ela é bem diferente da língua portuguesa, certo? Em português, geralmente, a nossa estrutura das frases é seguida por um sujeito, certo? Deixa eu só pegar o meu marcador vermelho aqui para orientar vocês. Então, a gente sempre tem um sujeito, um verbo e um objeto, certo? Isso aqui é uma gramática, língua portuguesa. Então, aqui embaixo a gente tem um exemplo, por exemplo, eu falo
coreano, certo? Professor, eu não lembro muito de português, eu poderia me situar? Sem problemas. Eu é o sujeito, certo? Eu é o sujeito da frase. Falo é o verbo. Aqui é o... Ele está aqui no computador, é horrível, me perdoem. Mas considerem que isso é um S, isso aqui é um V. Um sujeito, um verbo e o objeto, certo? Concordam comigo? Toda frase em português é um sujeito, sempre tem um sujeito, um verbo e por último a gente tem o objeto. Mas, professor, e como é? Como é que uma frase funciona na língua coreana? Ela é diferente, certo? Na língua coreana, o sujeito vai estar sempre no começo, o objeto vai estar no meio e, por último, o verbo vai estar no final. Então, o ponto engraçado de falar coreano, né, só para adiantar, é que você tem que parecer mais ou menos como o Yoda, né, o Yoda, que ele fala tudo bagunçado, né, de trás para frente, a estrutura muda. Se em português eu falo, um exemplo, certo? Eu falo coreano, em coreano eu teria que dizer, eu coreano falo. O verbo vai para o final, certo? Então, seria mais ou menos isso. Eu coreano falo. E esse é o ponto interessante para quem está começando na língua coreana. É sempre interessante entender. Certo? Alguma dúvida? Sujeito, verbo, objeto. Em português. Em coreano, a gente tem sujeito, objeto e o verbo. Que vai ficar, o verbo vai ficar no final, certo? Então, mas isso aqui é só uma curiosidade, só passar por cima. Outro detalhe, que vai facilitar muito o nosso aprendizado com a língua coreana, é que os verbos não mudam. Em português, a gente, não só em português, como em espanhol, não sei, em inglês isso não acontece, mas as línguas latinas, espanhol, português, francês, a gente tem muito essa dificuldade das conjugações do verbo, né? Quem é estrangeiro, quando vem aprender esse idioma, sempre tem essa dificuldade. Em coreano, a gente não tem isso, certo? É simplesmente um verbo para todo sujeito. Em português, né, eu gosto sempre de fazer essa comparação com a língua portuguesa, já que é a língua que a gente fala. A gente sempre tem que falar, eu danço, como vocês podem ver aqui no exemplo, certo? Eu danço, nós dançamos, tu dançar, tu danças e eles dançam. Só que em coreano, você não precisa disso. Os verbos, eles não mudam e a conjugação não vai variar de pessoa para pessoa, certo? Então, vai ser eu dançar, nós dançar, tu dançar e eles dançar. Isso facilita muito a nossa vida, acreditem em mim. Por último, claro, outro ponto interessante é que não existe gênero em coreano, certo? Gênero feminino e masculino que você aprendeu em português não existe em coreano. Então, se a gente pensar em exemplos de gênero feminino e masculino, como a porta, a geladeira, a mesa, a gente está falando de objetos masculinos na língua portuguesa, e o carro, o cachorro, né? Outros exemplos, a gente está falando de objetos de origem masculina, certo? Em coreano, você não precisa passar por isso, né? A gente está imaginando que a gente é um estrangeiro, você não precisa passar por isso, certo? Não existe gênero em coreano, isso também facilita demais nossa vida. Então, como vocês podem ver, essas são algumas características. Há mais outras características, como... interessante, né? Esqueci de dizer, se vai ficar gravado, mas se vocês puderem anotar, seria interessante ter esses insights, certo? Não existe plural em coreano, sim. Não existe plural em coreano. Aí a mente de vocês vai explodir. Como assim, professor? Não existe plural em coreano? Simplesmente, quando eu digo não existe, eu quero que vocês entendam que não existe, mas se você realmente precisar muito especificar, dá para dizer. Mas, de maneira geral, não existe plural em coreano. Então, como aqui vocês podem ver, maçã ou maçãs em coreano vai ser a mesma coisa. Sagwa, certo?
Saguá, maçã. Aqui está em Hangul, certo? Não precisa se preocupar, a gente ainda vai ver isso. Saguá pode ser tanto maçã quanto maçãs, certo? Da mesma forma, vocês, estudantes, né? Haksen. Haksen, né? Uma palavra até comum, né? Haksen. Haksen significa estudante. Haksen pode ser tanto estudante quanto estudantes, certo? Mas, professor, e se eu quiser muito falar um plural? Aí você tem que usar algumas estruturas específicas que não compete falar, né? Porque aí vocês vão enlouquecer, mas a gente está só começando e vale dizer que não existe plural em coreano. Outro detalhe também, não existe artigo, certo? Uma curiosidade interessante na língua coreana. Você fala o livro, a pessoa, o computador, o microfone, a cadeira, a mesa. Você não precisa disso em coreano também, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem 책, significa livro, e saram significa pessoa. Saram significa tanto pessoa quanto a pessoa. Livro pode ser livro ou o livro. Você não precisa de artigos definidos e indefinidos, certo? Em coreano. Um detalhe é que quando os coreanos vão aprender português e inglês, é difícil para eles, porque não existe artigos em coreano. Então, se você, por exemplo, vê um coreano falando inglês ou até mesmo português, se ele não tiver a prática do idioma, ele vai falar pessoa é inteligente. Ele não vai falar a pessoa é inteligente, como a gente, né? Porque na língua deles, isso simplesmente não existe, certo? Então, essas foram algumas características, certo? Agora vamos para a parte comunicativa. Vamos falar coreano, certo? Então, a gente já começa com uma expressão que eu usei, que é bem conhecida. Vocês conhecem um momentinho? 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. Foi o que eu mais falei quando vocês chegaram aqui. Eu recebi vocês com 안녕하세요, também conhecido como 안녕, certo? Professor, como vocês já sabem, né? Professor que significa 안녕하세요. 안녕하세요 significa oi, olá, certo? Só que existe um detalhe que é muito interessante. 안녕하세요 pode ser tanto olá, quanto tudo bem, quanto bom dia, boa tarde e boa noite, certo? Até mesmo tchau. Você pode dizer 안녕하세요, certo? Coreano, como uma língua diferente da nossa, não existe conceitos como bom dia, boa tarde, boa noite. Quando vocês chegaram aqui, eu falei boa noite, boa noite, boa noite. Mas isso não existe em coreano, certo? Na verdade, até existe, pode dizer chonmatin, que é o bom dia. Mas se você tiver com dúvida, professor, eu esqueci como é que fala bom dia em coreano. 안녕하세요. Professor, como é boa tarde? Eu esqueci. 안녕하세요. Boa noite. 안녕하세요. 안녕하세요 para qualquer hora do dia, certo? Então, repitam comigo no conforto dos seus lares. Vocês não precisam ver essa letra de alienígena, né? Esses paus e bolinhas, a gente chama de Hangul. Logo mais a gente vai aprender a ler e a escrever eles. Repitam comigo, certo? Conforto de seus lares. 안녕하세요. 안녕하세요. Isso. 안녕하세요. Vai ser 안녕하세요 24 horas por dia agora. Exatamente. 안녕하세요. Interessante. Então, já foi uma boa pronúncia. 안녕하세요. 안녕하세요. Eu já escutei muita gente falando 안녕하세요. Não é assim, certo? 안녕하세요. Certo? 안녕하세요. 안녕하세요. Um detalhe, né? Quando você fala 안녕하세요, você levemente inclina a cabeça, certo? Para ser educado. 안녕하세요, 여러분. Certo? 안녕하세요. Interessante. Aqui o que seria yorokun? Yorokun. Yorokun? 안녕하세요. Aí qual foi a outra palavra? 안녕하세요, 여러분. Yorogum, isso. Pun, na verdade é pun. 여러분. 안녕하세요, 여러분. 여러분 significa olá a todos, certo? 안녕하세요, 여러분. Anderson입니다. Meu nome é Anderson, certo? A gente vai aprender a se apresentar.
O primeiro detalhe é 안녕하세요. Aqui embaixo, certo? A gente tem a pronúncia, né, professor? Não, não é a pronúncia. Aqui embaixo a gente tem o romanizado, certo? Se você já estudou coreano sozinho, provavelmente você já viu, ou já passou, já bateu o olho em algo romanizado. Professor, o que é romanização? O que é uma palavra romanizada? Quando a gente estuda coreano, principalmente quando a gente começa, a gente entende que as palavras, né, à primeira vista, como esses pauzinhos e bolinhas, né, vocês podem ver, eles têm um som, mas a gente entende, né, que a gente precisa falar. Então, para facilitar a nossa vida, né, do Brasil, da gente, nós ocidentais, foi criado a romanização. A romanização é nada mais, nada menos que uma forma de facilitar a pronúncia, mas não é necessariamente a pronúncia, certo? Inclusive, pessoal, é algo que a gente vai estudar no nosso curso, né? Os Hangul, e a gente, é muito interessante, dica de amigo, de professor, é muito interessante vocês falarem coreano usando o Hangul, mas eu recomendo que a gente, usando o romanizado, perdão, mas eu recomendo que a gente comece a usar o Hangul, certo? É uma dica, treine sempre o Hangul. Hoje a gente está tendo só uma visão geral da língua coreana, certo? Mas a gente vai ver esses detalhes com cuidado. Então, repetindo, 안녕하세요. Então, fale aí. Eu não estou ouvindo vocês, infelizmente. Mas falem aí com energia. Quero ver a energia de vocês. 안녕하세요. 안녕하세요. Aí você, né? Você fala aí, chega pro... Não sei se você está sozinho, concentrado. Eu só quero que você fale 안녕하세요 para quem quer que seja, certo? Então, essa foi a nossa primeira expressão, 안녕하세요. Mas, claro, há algumas expressões básicas que vocês vão sair daqui aprendendo, certo? E eu falando, pelo menos. Algumas expressões básicas que a gente pode já levantar, né? Então, aqui, ó. Primeira expressão básica. Qual é, professor? Primeira expressão básica, 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Certo? Repetindo 3 vezes. Aqui, ó, certo? Eu tô falando daqui, ó, tá bom? Ó, 이름이 뭐예요? Tá bom? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Irumi moyo. Isso. Certo. 이름이 Irumi 뭐예요? moyo. Isso. Irumi moyo. 이름이 뭐요? Isso. 이름이 이름이 뭐예요? boa. 이름이 뭐예요? 이름이 뭐요? 이름이 뭐예요, certo? 뭐예요? 뭐예요? 뭐예요. Tá bom? 이름이 뭐예요? Significa qual é o seu nome. Isso. 이름이 뭐예요? Significa qual é o seu nome, tá bom? Então, você chega no seu amiguinho, com a sua amiguinha, e pergunta, 이름이 뭐예요? Qual é o seu nome? Claro, você já sabe o nome da pessoa, né? Mas só para praticar, 이름이 뭐예요? Qual é o seu nome? Vamos entender essa expressão? Vamos, certo? Aqui a gente tem o Hangul, como eu já falei, esses pauzinhos e bolinhas, como vocês podem ver, a gente vai ver isso, né? Aqui eu deixei a romanização para facilitar, certo? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Significa qual o seu nome? 이름 significa nome, certo? 이름, aqui está em romanizado, mas é importante sempre deixar o Hangul. 이름 significa nome. 뭐 é uma expressão muito utilizada, certo? 뭐 significa o quê? Ou qual, certo? 뭐. Você que assiste Dorama, provavelmente já viu alguém falando 뭐, né? 뭐. 예요 é uma terminação que significa ser, certo? É um detalhe que depois a gente vai entender que existe o palmal, mal, que é a língua formal e informal. A gente não precisa ver isso agora. Por enquanto, a gente só precisa saber 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Qual é o seu nome? Certo? Segunda expressão. Segunda expressão, tá bom?
저는, se vocês não puderem ler o Hangul, tá aqui embaixo para vocês, certo? 저는, aí você fala o nome 입니다, certo? Deixa eu ver aqui uma coisinha. Então, a gente tem 이름이 뭐예요, né? Qual é o seu nome? Segunda expressão, repitam comigo. Calma. Como alguém que está falando coreano. 저는, seu nome, certo? Anderson, só te interromper aqui rapidinho. Oi. O Rodrigo Gabriel Costa levantou a mão. Opa. Pois não, Rodrigo? A minha dúvida tipo, esse eio não é, de fato, o verbo ser? Ele é só uma partícula que tem outra finalidade? Então, é uma dúvida interessante, certo? Exige um pouco mais, a gente está só iniciando, mas mesmo assim eu vou explicar. Quem não entender, não se preocupe. Mas eio é a mesma coisa que 입니다, certo? Os dois, é um conceito que quem já estudou japonês entende, né? É o des, significa tanto ser quanto estar. Muitos consideram como um verbo, como adjetivo, ou como adjetivo. Eu considero isso como um verbo, né? Eio e 입니다 significa ser, certo? Eio e 입니다. Aí, professor, qual é a diferença deles dois? O eio você usa para ser casual, certo? Para uma passagem mais corriqueira, você sempre termina com eio. Então, você sempre vai falar alguma coisa e termina com eio. E o 입니다, ele é mais educado, certo? Em coreano é sempre importante você ser educado, principalmente quando você não conhece a pessoa. A gente vai ver isso com mais calma no curso, mas eio e 입니다 são a mesma coisa. Eio é para ser mais casual e 입니다 é para ser mais educado. Acredite em mim, dá para ser educado em coreano e dá para ser ainda mais educado. Então, você pode falar eio para ser educado ou 입니다 para ser ainda mais educado. Mas os dois são um verbo. Tem gente que considera como adjetivo, mas é um conceito que a gente vai se acostumando na medida que a gente for estudando, certo? Então, assim, ó, 이름이 뭐예요? Significa qual é o seu nome. 저는, você fala seu nome. 입니다 significa meu nome é, né? A gente, como vocês podem ver aqui, 저는, você fala seu nome. 입니다 significa meu nome é. Aí você, no meu caso, 저는 Anderson입니다. Meu nome é Anderson, eu sou o Anderson. Claro, existem outras formas de se expressar, é uma língua, mas, enfim, 저는, seu nome, 입니다. Então, alguma pergunta sobre a questão do eio e 입니다? Eu acho que espero que tenha ajudado. O J tem o som de ch, é isso? Isso. Então, não é jo, tá bom? Muito obrigado. Uma pergunta interessante. Não é jo, tá bom? É 저는 Anderson, 저입니다. 저는 Anderson입니다. Certo? Esse nun é uma partícula, tá bom? A gente vai... existe essa questão da partícula na língua coreana, também muito parecido com o japonês. Mas na linguagem, geralmente, né, na linguagem corriqueira, do dia a dia, a gente não usa a partícula, mas é sempre interessante a gente falar nun, que é uma partícula. A gente não vai aprofundar, certo? Para não confundir, mas 저는 significa eu. 입니다. Lembra que eu falei que o verbo fica no final? Então, o verbo ser vai ficar no final. É tipo alemão. Quem aí já estudou alemão vai me entender, né? O verbo ele vai ficar no final, tá bom? Então, 저는, aí o seu nome, 입니다. Alguém gostaria de tentar? 저는 알베냐입니다. Isso. 저는 모니키입니다. Isso. Mais alguém? 저는 리비아입니다. Né? Mais alguém? 저는 seu nome, 입니다. 입니다. Tá, eu vou tentar. 저는 이사벨라입니다. Isso. Muito bom. Boa pronúncia. 저는 Anderson입니다. Você fala seu nome, 입니다. Então, o meu nome é Tanan, certo? Sem problema nenhum. E aí, ok. Aqui a gente tem uma expressão também que é muito utilizada, 만나서 반가워요,
ou Manassó Pangasumnida, certo? Para quem tem um conhecimento um pouco mais avançado. Manassó Pangasumnida é mais educado, mas você pode dizer Manassó Pangaoyo, significa prazer em conhecer, certo? Então, repitam comigo. Manassó. Ó, aqui, ó. Se vocês não puderem ler o Hangul, só ler a romanização. Mas, né, não se acostumem, tá bom? Porque às vezes a romanização atrapalha, mais atrapalha do que ajuda. Manassó Pangaoyo. Prazer em conhecer. Então, quando você acaba de... Nosso caso, a gente acabou de se conhecer. Manassó Pangasumnida. 안녕하세요. 저는 나타샤입니다. Manassó Pangasumnida. Prazer em conhecer. Meu nome é Anderson, certo? Manassó significa encontrar, tá bom? Manassó encontrar vem do verbo manatá, né? Para quem já viu, manatá vem do verbo manatá e pangaoyo significa um prazer, certo? É um adjetivo ou um verbo. A gente vai entender isso melhor, eu prometo, certo? Manassó Pangaoyo, prazer em conhecer. Alguém quer tentar? Manassó Pangaoyo. Né? Manassó Pangasoy. Oi. Gaguejei. Sem problema. Pangawoyo. Isso. Manassó Pangawoyo. Manassó Pangaoyo. Exatamente. Manassó Pangaoyo. Exatamente. 알겠어. Manassó Pangaoyo. Sim. Então, a gente tem Manassó Pangaoyo. Perfeito. 3 expressões para a gente já começar o coreano com o pé direito. 이름이 뭐예요? Revisem, certo? 이름이 뭐예요? 저는 입니다. Manassó Pangaoyo. 3 expressões bonitinhas para vocês já começarem o coreano com o pé direito. Se você quiser, por último, certo? Nossa última expressão, prometo, já está acabando. Mais uma última expressão básica, se você quiser. Se você tem algum amigo coreano ou quer falar que você é brasileiro para essa pessoa, você pode dizer, lembra que eu falei? 저는, ó, aqui, pessoal. 저는 브라질 사람이에요. Certo? Calma, vamos com calma, professor, tá bom. 저는 브라질 사람이에요. 저는 브라질 사람이에요, certo? 사람이에요, eu sou brasileiro, certo? 저는, como eu já havia dito, interessante, né, lembrar que é interessante que anotem, né? 저는 significa eu, 브라질, só o 초, certo? O nun é uma partícula. 저 significa eu. Brasil, ó, bem parecido, né? Brasil, ok. Brasil. Saram, pessoa, ieyo é o verbo ser, tá bom? Ieyo também pode ser imnidá, como eu falei, mas a gente vai entender isso melhor. Por fim, a gente tem essa expressão, né? 저는 브라질 사람이에요. Faltam 5 minutinhos. Experimentem comigo quão gostoso é falar coreano. 저는 브라질 사람이에요. Falem aí. Alguém quer tentar? 저는 브라질 사람이에요. Isso. 저는 브라질 사람이에요. 저는 브라질 사람이에요. 네. 그런데 저는 브라질 사람이에요. 저는 브라질 사람이에요. Eu sou uma pessoa do Brasil. Como vocês podem ver, 저 significa eu, Brasil, saram, eu já falei, pessoa, certo? Não, vocabulário bom para vocês. E aí, ser. Fala só Brasil. Tá. Brasil, certo. Às vezes o B tem som, o P tem som de B, mas isso varia. Brasil. 사랑이에요. Falando isso, saram, saram e eu, certo? Saram. Tem que ter o M no final.
Exatamente. A gente vai estudar isso. Foi só a nossa primeira aula, tá bom, gente? Então, prometo que vai ser bastante produtivo durante essas 10 aulas. A gente vai ver tudo isso bonitinho, como o José falar, saram, né? 저는 브라질 사람이에요. Falando rápido, né? Os coreanos têm o costume de, não só os coreanos, como qualquer língua do mundo, quem é nativo tem o costume de juntar tudo, certo? Então, os caras vão falar, eles vão falar, 저는 브라질 사람이에요, 사람이에요. Às vezes você nem entende, né? Mas falando devagar, né? 저는 브라질 사람이에요. Eu sou brasileiro. Então, recapitulando, 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Qual o seu nome? Certo? 저는 seu nome입니다. E terceiro ponto, a gente tinha falado sobre... Deixa eu ver aqui. Manaseu Pangaoyo, prazer em conhecer, né? Manaseu Pangaoyo, e aí a gente termina com... Chonon Prati Saramieyo. Por último, tá faltando 2 minutinhos. Só isso. É o último slide, eu prometo, gente. Não vou tomar tanto da noite de vocês. É sempre prazeroso falar coreano, mas a gente vai ter a nossa última conversa, última e primeira de todas, por que não, né? Eu espero ver vocês na próxima semana. A gente vai ter uma conversação básica entre a Mindy, quer dizer, perdão, é uma mulher, entre duas pessoas, a Mindy e o Hyunwoo, certo? 2 coreanos, a Mindy e o Hyunwoo, certo? Eles estão usando expressões que a gente já viu, certo? Que a gente já viu. Vamos entender essa conversação antes da gente ir? Vamos, né? A gente vai terminar aqui, né? 안녕하세요. Venham comigo. 안녕하세요. E aí a Mindy fala e o Hyun responde, né? 안녕하세요. A Mindy diz, 이름이 뭐예요? Qual é o seu nome? Então, o Hyun responde, 제 이름은 박hyun입니다. Eu sou Park Hyun, certo? E aí ele devolve a pergunta. 이름이 뭐예요? E aí o que a Mindy diz, 제 이름은 윤민지입니다. 저는, acompanhe comigo, 저는 브라질 사람입니다. Certo? Eu sou brasileiro, certo? 저는 브라질 사람입니다. Certo? Como eu falei, o 입니다 e eu são parecidos. A gente vai entender isso melhor, certo? Não precisa entender isso agora. Não precisa, certo? 만나서 반가워요. Como vocês já sabem, 만나서 반가워요. Prazer em conhecer. Ao que o Hyunwoo responde, 만나서 반가워요, certo? Então, a gente tem essa conversação, já são 8 horas, né? A gente pode finalizar nossa aula por aqui. O que a gente fez hoje? Só o último recadinho, certo? O que a gente fez hoje? A gente teve uma visão geral da língua coreana, a gente viu algumas expressões básicas e na nossa próxima aula a gente vai entrar de fato no Hangul, né, que é o alfabeto coreano. E, certo? Espero que tenha sido proveitoso, que tenham tirado algumas anotações, né, algum conhecimento proveitoso. E espero que seja assim toda a nossa aula. Espero encontrar vocês na próxima semana. Só interromper aqui rapidinho antes. Por favor, gente, coloquem presente no chat para... Verdade. E também fiquem, não saiam da sala agora, porque a gente vai apresentar a atividade para vocês, assim. Exatamente. Exatamente. Então, deixem a presença de vocês aí no chat, tá bom? A gente vai anotar tudo bonitinho, não saiam da sala, por favor. Só deixem a presença de vocês. Essa é a chamada, tá bom? A chamada da aula síncrona, tá bom? A aula assíncrona vai ser uma atividade muito simples, muito simples. O que a gente vai fazer agora, né? Vão deixando aí a presença de vocês. Eu não estou conseguindo ver o chat, então estou contando com a presença de vocês aí no chat, certo? Vão deixando aí, eu não estou vendo nada, tá bom? Vão deixando a presença no chat, todo mundo bonitinho, presente, professor, 저기요, aqui, né? 저기요, 선생님, né? Então,
todo mundo já deixou a presença, né? Imagino eu. Agora vamos lá, né? Agora para liberar vocês, vamos falar um pouco sobre a nossa atividade síncrona, assíncrona. Meu Deus, eu sempre confundo. Assíncrona, uma atividade bem simples, onde, deixa eu ver. Tá aqui, gente, para vocês não ficarem com dúvida. Uma apresentação, a nossa atividade 1, valendo presença da aula assíncrona, vocês vão deixar uma apresentação simples, falando o nome de vocês, a idade e o que vocês mais gostam na língua ou na cultura coreana, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Meu nome é Rafael, tenho 19 anos, sou de Fortaleza. Diga de onde você é, por favor. Vou adorar saber. O que eu mais gosto da cultura coreana é o K-pop, meu grupo favorito é o BTS. E adoro também a culinária coreana, né? Um exemplo. Então, a gente já vai abrir o grupo, certo? Para vocês deixarem a presença de vocês. É só isso, gente, é só isso. E... Só te cortar um pouquinho aqui. Oi. A Albênia Nunes falou o seguinte, essa atividade vai ser em português? Pronto. Bom, pode ser tanto em português quanto em coreano, certo? Fique à vontade. Se você já é interessante que a gente já entende como é que tá o desenvolvimento de vocês na língua coreana. Se vocês não puderem, não tem problema nenhum. Pode ser em português, mas se você quiser também pode ser em coreano, certo? Eu vou dar uma olhadinha em cada um. Se for em coreano, tanto em português, eu vou dar uma olhadinha em cada um. Pode ser os dois, tá bom? Tanto em português quanto em coreano. Pode ser digitado, pode ser áudio e pode ser vídeo, o que vocês preferirem. E vai ser no grupo do WhatsApp. E na medida que vocês forem colocando, né, as suas respostas, a gente vai adicionando a chamada, certo? Na aula assíncrona. A presença de vocês, tá bom? Então, por favor, não esqueçam de fazer. Assim que saírem da sala, entrem lá no Zap, eu vou adorar conhecer vocês. Eu vou me apresentar, inclusive, se eu não tive tempo, vai ser um prazer. Eu estou no grupo também. Então, se apresentem, por favor. Não esqueçam de fazer. E é isso, né? Lembrando que pode ser por áudio ou escrito, português ou coreano. Não sei. Fica à vontade. Tá bom? Professor, só uma coisinha. Eu acho assim, na minha visão, não sei. Se quando for digitar no grupo, cada um, a gente colocasse um arquivozinho no PDF, né? Porque com o nome da pessoa e o que a pessoa fez, tanto para essa atividade quanto para as próximas. Porque aí fica mais organizado para você ver, o fulano fez isso, no PDF do fulano, né? O que você acha? Interessante. Obrigado. A gente pode adotar isso, né? Vai ser interessante para a gente identificar cada um, né? E dar a presença devida. Né? A gente então, mas como é que seria mais ou menos? A gente teria que colocar um PDF não, é tipo assim, você tem o Library ou o Word mesmo, aí você faz e salva como PDF, entendeu? Salva o arquivo e manda no grupo. O nome do arquivo vai ser seu nome, entendeu? Ou se não, você também bota no arquivo só seu nome, entendeu? Para dizer que você fez aquilo. Porque no WhatsApp pode ter muita gente falando, várias coisas, tem muita gente no grupo, né? Aí alguns trabalhos podem se perder, assim, do tipo, muita gente falando, né? Já acabar não vendo a mensagem escrita. Eu achei, entendeu? Não sei. Interessante. Emanuel, Brendo, vocês podem ver aí em relação a isso, né? Mas seria interessante, mas de maneira geral, até para ficar organizado, deixa em negrito, tá, o nome de vocês, e aí, lembrando, idade, o lugar de onde você vem, né, de onde você mora, e o que você mais gosta, né? Pode sentir fala sobre o que você quiser, abra seu coração, tá bom? Então, mais alguma dúvida? É interessante, né, a gente ver a questão da organização. A gente vê. Deixa eu ver só se o grupo abriu. Olha, a Rebeca Ezequiel quer falar. Pode falar, Rebeca. Por que não abre uma atividade no Classroom? É verdade. Pode enviar por lá e vai ficar mais controlado. Pode enviar pelo WhatsApp também, mas era bom pelo Classroom também. Porque aí vocês vão ter certeza de quem enviou mesmo.
Interessante, então. Emanuel, se tu puder fazer isso, por favor, eu agradeceria o Brindo. Certo? É interessante colocar essa atividade no Classroom até para a gente ter um controle melhor das presenças, certo? Lembrando que 4 faltas para cada, tá bom? 4 faltas, por favor. Tentem, no máximo, não passar disso, certo? Para ganhar o certificado, tá bom? Então, é só isso, é uma atividade bem simples. Fala sobre você, tem o seu nome e tudo mais, certo? Então, a gente vai abrir o grupo, a gente vai falar, baseado no que a gente decidiu, e aí a gente explica para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, tem meu WhatsApp, o meu Instagram, @AndersonSalino, e eu acho que é aí. E o meu e-mail, né, também, vocês podem falar comigo por lá também. E é isso. Krom, Tametoba, Annyeonghaseyo. Acho que já pode... 안녕하세요. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. 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 안녕. 안녕하세요. 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 안녕. 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 안녕하세요. Obrigado, 안녕하세요. 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 안녕. Obrigado, obrigado. 감사합니다. 안녕. 안녕, 안녕. Então, vejamos aqui. 안녕, 안녕하세요. Ai, ai. Não sei. Né?